eu vou me apresentar, né, num primeiro momento, para contar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou, né? Eu sei que muita gente está entrando aí de uma forma nova, né? Que está entrando pela primeira vez, que de repente não conhece ainda todo o meu trabalho, né? Estão vendo, ó, São Paulo, capital, enfim, várias pessoas aqui dando um oi para mim. Eu sou Dri Vasconcelos, né? E o meu principal objetivo aqui com vocês é muito claro, é ajudar vocês a combaterem, aliviarem, acabarem com as dores, inflamações, sintomas crônicos que você tem através de uma situação muito natural que é a alimentação, mas uma alimentação diferenciada, que é a alimentação inflamatória, tá, gente? Eu sou a Dri Vasconcelos e eu sou chefe de cozinha funcional e especialista em alimentação anti-inflamatória. Então, eu me especializei dentro da alimentação, dentro da gastronomia, né, do lado funcional, ou seja, que você traz os benefícios, né, através da alimentação, e mais ainda me aprofundei, fiz uma especialização no Canadá, e específico para a nutrição funcional e a nutrição alimentação inflamatória, tá, gente? Então, eu sei que muita gente, muito de vocês aí, às vezes ficam na dúvida, e você é médica, você é nutricionista? Não, não sou médica, não sou nutricionista, mas eu tenho, sim, uma especialização e uma expertise muito grande em ajudar você com alimentação anti-inflamatória para curar suas dores crônicas, tá certo? E hoje, galera, a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, eu espero que você goste. A gente vai falar sobre um acelerador, na verdade, né? O acelerador é o quê? Aquele caminho que vai te dar para você acelerar o seu processo. Como é que você vai acelerar? Quando a gente não sabe, tá, o que está acontecendo na nossa vida, ou com os nossos sintomas, a gente não entende muito bem, a gente vai falar, eu não sei o que eu sinto. Um dia eu tô bem, um dia eu não tô. Me responde aí, tem alguém que tá vivendo essa situação? Tipo, Dri, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Eu rezo de manhã para poder ficar melhor, né? Tomo uns remédios aí, não sei o que está acontecendo comigo, apareceu um monte de coisa que eu não sei e eu estou confusa. Ou, já sei, já fui diagnosticada, mas o que eu tenho, na verdade, eu não consigo melhorar. Eu não consigo entender se isso é realmente o mais apropriado para mim. Né? Coloca aí para mim, para ver se isso faz sentido para vocês. Olha lá, tem um monte de gente falando aqui, olha. A Fabiola, olha lá, a Anne, a Vera, meu Deus, a Regiana, a Neuslenir tá falando eu também. Ou seja, gente, olha, euzinha, a Sanzani, Eliana, né? A Eliana, a Débora Musi falando eu também. Então, assim, galera, é isso, né? A Eloine aqui do YouTube também tá dizendo eu. Legal, pessoal. Então, assim, você tá no lugar certo. Só queria te dizer isso. Tá no lugar certo porque a gente vai aqui ajudar você a acelerar esse processo. Mostrando para você hoje quais são os 7 sinais que você tem que olhar, tá? Para entender se o que você tem realmente tem a ver com inflamação e se o teu intestino está inflamado, tá, gente? Já vou de baixo pronto dizer o seguinte. Você pode chegar para mim e falar assim, Dri de Deus, tudo que você falou hoje, eu tô sentindo. Tô ferrada, não tenho solução. Não é isso, tá? Que bom que você tem solução, tá? Eu tô aqui para te contar que se você realmente diagnosticar esses sinais, entender que eles estão presentes na sua vida, você tem como resolver, tá? Então, é um acelerador, por isso que ele é um acelerador. É você entender, identificar para poder resolver, tá? Então, o que eu peço para vocês, gente? Papelzinho e caneta aí, que é super importante, tá? É uma live que a gente deixa depois, eu nem sei se vai ficar gravado, eu acho que vai ficar para vocês assistirem, tá? Depois essas lives de aquecimento para vocês assistirem, a gente vai deixar no Instagram, acho que vai deixar no YouTube também. E vai servir para vocês o quê? Anota, pessoal, anota, porque muitas vezes a gente esquece, né? E a gente acaba não percebendo tudo aquilo. E esse momento para vocês é muito importante. Então, quando eu for começar a falar desses sintomas, anota e fala assim, poxa, eu tenho de vez em quando. E aí você vai conseguir entender melhor o seu organismo, tá? E é o que eu falei, tem solução. A gente consegue acabar com as inflamações e a alimentação é um dos principais pontos aí de você realmente conseguir melhorar isso. Ok, pessoal? Então vamos lá, ó, vamos para as perguntas. Como é que funciona? Eu vou começar a falar, a gente vai começar a falar sobre esses aceleradores, tá? Sobre o que a gente pode fazer para poder descobrir esses sinais, se você realmente tem um intestino inflamado, ok? E depois, no finalzinho, eu vou abrir para perguntas, a gente vai conversar, eu vou dividir com vocês um pouco das dúvidas que vocês têm para a gente poder se ajudar, ok? Bom, primeiro, antes de falar dos sintomas, eu queria conversar com vocês sobre a síndrome do intestino permeável, tá? Síndrome do intestino permeável, o próprio nome diz, é quando a gente está com a nossa parede do intestino delgado mais permeável. Dri, como assim mais permeável?
quando a gente tem uma coisa que é permeável, ela tá o quê? Passando coisas, né? Ai, permeia, passa, atravessa, tá? Vamos explicar isso direitinho, gente. Todo mundo que às vezes passa por alguma inflamação que não tem a ver com dores no abdominal, dores abdominais, fadiga, aliás, dores abdominais, azia, má digestão, refluxo, ou seja, que não tem nenhum sintoma com o trato digestivo, é difícil associar o intestino com uma dor de cabeça, por exemplo. O intestino com problema de pele. Um intestino com dores musculares e dores nas juntas. Porque normalmente quem chega para mim fala assim, ó, Tri, mas o que tem a ver o meu músculo com o intestino? Meu intestino funciona, eu faço o número 2 todo dia, tá tudo bem. Erro, tá, gente? Grande mito aí, ok? Quando eu falo da parede do intestino que está inflamado, eu não estou falando do intestino grosso, não é do cólon. Eu estou falando do intestino delgado, tá? Vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas de biologia, né? Para quem teve as aulas de biologia. A gente tem o nosso sistema digestório, né? E a gente tem aquele intestino que ele corre todo o percurso assim, que é o intestino grosso. E aquele compridinho que fica aqui, ó, no meio, é o intestino delgado, tá? E o intestino delgado, ele tem uma parede, tá? Que permeia ele. E nessa parede, pessoal, a gente tem furinhos. A gente tem microporos, microfurinhos, onde o principal objetivo dessa parede, desses microporos, é fazer uma seleção daquilo que entra para a corrente sanguínea e a gente absorve nas nossas células, e aquilo que vai embora, toxinas, coisas que não são legais, vai embora para o intestino grosso, tem que fazer as milhões de bactérias lá para poder processar tudo e leva embora do nosso organismo. Isso quando a gente está bem, quando a gente não está inflamado. Agora, quando a gente come mal, quando a gente de repente tem uma história de vida aí com muito consumo de antibiótico ou anticoncepcional, quando a gente está muito estressado e muitas vezes as toxinas, os neurotransmissores, os hormônios do estresse afetam a gente, né? Tudo isso inflama o nosso organismo. E inflama onde, Dri? Essa parede do intestino, tá? Esses microfurinhos, quando eles estão inflamados, eles rasgam. Então, imagina uma rede, tá, gente? Imagina uma rede ou um coador que ele rasga. Pega uma faca e rasga. Vai ficar aberto, vai ficar maior. E isso vai fazer com que? Com que a permeabilidade, com que tudo que passa aqui entre mais fácil. E isso vai acontecer o quê? Com que não tem que entrar. Então, o nosso organismo começa a absorver aquilo que não é para absorver para a corrente sanguínea, ok? E o que é bom, a gente não consegue absorver. Então, olha isso, gente. A gente começa a absorver toxinas, a gente começa a absorver glúten, partículas de lactose, partículas de caseína, partículas de açúcar, partículas de hormônios do estresse e toxinas, e a gente passa a não absorver o que a gente precisa, que são os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes. E aí a gente inflama essa parede do intestino. E aí o que acontece quando a gente inflama? Vocês concordam que está entrando um monte de coisa no nosso organismo que não é para entrar? E aí a gente manifesta esses sintomas. A gente começa a ter dor muscular, a gente começa a ter artrite, artrose e tudo mais, a gente começa a ter os sinusites e os ites da vida, a gente pode ter, de repente, eczema, acne adulta, a gente pode ter problema gastrointestinal, né, problema desde azia, má digestão, refluxo, até uma doença autoimune, né, como uma colite ulcerativa, como a doença de Crohn, a gente pode ter aí as nossas dores nas articulações, né? Muitas vezes aí artrite, artrose e artrite, muitas vezes de uma doença autoimune, né? A gente pode ter desequilíbrio hormonal, tendo problema de tiroide, muitas vezes a gente pode ter um problema aí de fadiga adrenal, de se sentir cansado, perder o foco, aí vem o quê? As nossas enxaquecas, dor de cabeça, né, problemas de fungos e bactérias, candidias de repetição, muitas vezes a gente tem aí uma infecção urinária, uma endometriose, né, enfim, gente, tudo é manifestado. E se a gente não cuida, a gente vai ter uma doença autoimune lá na frente. Tá? Então, assim, por que é importante eu explicar isso para vocês antes de tudo? Porque o intestino delgado, gente, ele é fundamental para a nossa vida. Porque se a gente tiver com esse intestino delgado, com essa parede inflamada, a gente está inflamando constantemente o nosso organismo todos os dias. A gente está trazendo toxinas para nossas células todos os dias, tá? Então, a relação com sintomas, que não necessariamente tem a ver com o intestino,
manifestada no nosso organismo, com certeza tem a ver com essa inflamação, tá? Na parede do intestino, que se chama síndrome do intestino permeável. Não é o irritável, tá, gente? Síndrome do intestino permeável. Faz sentido para vocês, gente, o que eu tô falando? Só coloca aí para mim, para ver se eu tento falar da maneira mais tranquila aí, né? De uma maneira bem amigável para vocês, para a gente poder ter aí uma fácil assimilação desse conteúdo todo que eu trago para vocês. Então, escreve aí para mim que eu quero saber se o que eu tô falando faz sentido e quem é que ficou surpresa, né? Quem é que falou, poxa, Adri, eu nunca tinha escutado isso. Agora faz sentido. Né, eu não tinha entendido isso, eu achava que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Quem teve essa sensação me fala também. Ó, todo mundo falando que faz muito sentido, sim, 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 faz sentido, ok, beleza. Muito, olha lá, a Ani tá falando que faz muito, tá? Então, gente, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado, porque sintomas que aparecem no primeiro momento, a gente fica assim, isso aí todo mundo tem. Intestino preso, né? Mulher tem intestino preso mesmo. E todo mundo tem, então tá tudo certo. Tô estressada mesmo, essa pandemia, olha, todo mundo falando sim, muito. Que bom, gente. Fico feliz que vocês estão aí entendendo tudo que a gente tá falando. E aí você fala assim, tô estressada, mas o vizinho também tá, minha mãe também tá. Isso faz parte do mal do século, né? A gente fica estressado, mas é natural. Aí a gente vai, tem uma dorzinha de estômago, né? Você fala assim, é porque eu tô com um pouco de dor, mas assim, é porque eu comi alguma coisa que fez mal, mas tá tudo bem, deixa isso. E aí, sabe o que acontece, gente? Vocês começam a acostumar com as dores. Vocês começam a achar que tá tudo certo, e que faz parte da vida, e que tá todo mundo assim, que você também tá, então você tá dentro da regularidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Por menor que sejam os sintomas que você tá sentindo hoje, eles não são naturais. Nós não nascemos com dores. E nós não temos que ter dor. Então, essa história de querer acostumar com a dor, não dá, tá? Vamos olhar para o organismo. O organismo conta para vocês. O organismo diz para vocês o que ele está sentindo. E é fundamental que a gente olhe para o nosso organismo com carinho e fala, caramba, ele está me falando algumas coisas aqui. Mas no meu exame lá de glúten, de lactose, não deu nada, Adri. Eu não sou sensível, nem intolerante a lactose, nem glúten. Só que toda vez que você come o glúten e a lactose, você passa mal. Mas porque o exame não deu um resultado, você continua comendo. Gente, o exame, às vezes, não dá um resultado específico e ele vai dar lá na frente. Então, é importante a gente poder assimilar os nossos sintomas, e é isso que a gente vai falar hoje para vocês. Para quê? Para vocês acelerarem esse processo de melhora. Para vocês começarem a entender que o que vocês sentem não é normal, por menor que seja ele. Porque as nossas dores crônicas, as nossas inflamações crônicas, muitas vezes elas acontecem com um sintoma pequenininho. Com uma coisa que às vezes a gente nem quer olhar. Faz sentido? E aí, vai lá para frente. Essa conta chega lá na frente. E aí você fala, caramba, de repente apareceu tudo. Eu não tinha nada. Agora eu tô sensível a glúten, lactose, fiz um exame, tô com fadiga, tô com um desequilíbrio hormonal, me deu um Hashimoto, tô com um monte de problema aqui nas articulações, tô desesperada, tô com medo. Apareceu um monte de coisa aqui. O que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês? A inflamação crônica, ela é silenciosa, ela vem devagarinho. E aí, de repente, aparece um monte de coisa, mas não é que apareceu um monte de coisa de repente. Vem se acumulando no organismo da gente. Tá? Então, é super importante vocês entenderem isso para a gente conseguir continuar. Tá? Então, a síndrome do intestino permeável, por que ela deve preocupar você? Porque se você não cuida desse intestino que está inflamado e entrando todos os dias na sua corrente sanguínea, partículas de toxinas e de alimentos que vão te inflamar, você vai cada vez mais inflamar o seu corpo. E isso pode ser um sinal de um perigo para alguma doença autoimune. A doença autoimune nada mais é do que uma evolução de uma inflamação que muitas vezes você não curou. Porque o organismo, o que é a doença autoimune? O organismo, pensa só, né? Vou pegar uma pessoa aqui que eu tô vendo, ó. A Rose Mato tá falando, o que parece faz parte da velhice, querida. Então, não. Tudo bem, Rose, você tá me dizendo que faz parte da velhice. Só que assim, eu não quero ser uma pessoa mais velha com cheia de dor.
E eu conheço várias pessoas que vivem felizes e vivem com vitalidade, né? Então, acreditar que faz parte da velhice e se acostumar com a dor é uma opção que a gente tem, mas não é a minha opção, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, vamos por aqui, olha. Deixa eu pegar uma pessoa aqui, olha. Aqui do nosso Instagram, aqui, pra gente conversar. Vou pegar a Vera, ó. A Vera Aparecida 559. Vamos supor que a Vera, né? Ela tá lá e ela come um glúten, uma lactose e tudo mais. Esses alimentos, eles entram para a corrente sanguínea. Quando o sistema imunológico, ele entende que está entrando partículas que não deveriam entrar para a corrente sanguínea, ele fala, meu Deus, a Vera está com glúten, lactose, toxinas na corrente sanguínea dela. Não dá, a gente não pode deixar isso acontecer. E aí o nosso próprio sistema autoimune, né, o nosso sistema imunológico, ele vai fazer o quê? Ele vai defender, né, e tirar o mais rápido possível esses inimigos, né, esses ingredientes inimigos, nessas partículas inimigas que estão na corrente sanguínea. E aí o que vai acontecer? Quando você vai se defender, quando o sistema imunológico se defende, ele cria anticorpos. E criando anticorpos, ele cria uma intolerância. E quando ele cria uma intolerância, muitas vezes você vai ter intolerância àquele alimento e muitas vezes você pode criar no seu corpo uma doença autoimune, que é o seu organismo, o seu sistema imunológico, entendendo que aquele sistema, que aquele órgão, que aquele sistema que está acontecendo no seu organismo, ele não está te fazendo bem, ele está te fazendo mal. Por exemplo, um Hashimoto. Né, um Hashimoto, o organismo percebe o quê? Que aquela glândula, né, da tireoide não está fazendo bem. É como se fosse um invasor. E aí você tem uma reação autoimune e isso acaba atrapalhando. E muitas pessoas falam, né, não tem cura, né? A doença autoimune não tem cura. Deixa eu ver aqui mais. Então, pessoal, é isso, né? Vamos entender e vamos olhar agora, né? Vamos olhar agora para a gente poder não ter essa situação lá na frente. E quem já foi diagnosticado, gente, com uma doença autoimune, também tá tudo certo. Já foi, né? Aconteceu. Tem como melhorar? Tem, sim. Tem como melhorar uma doença autoimune? Tem. Tem como, de repente, a doença autoimune tem cura? Gente, clinicamente, fisiologicamente, se você for ver nos livros de medicina, a doença autoimune não tem cura. Só que, o que é cura para você? Para mim, cura, né? Eu sempre falo isso. É você ter vitalidade, é você ter energia, é seu organismo estar funcionando bem, é você estar com o seu sistema imunológico funcionando, é você não ter dor, é você não ter sintoma e você não tomar remédio. Se você está se sentindo bem, sem dor, com vitalidade, com energia e não está tomando remédio, ai, mas a doença autoimune não tem cura. Se ela está dormindo lá quietinha, tudo bem. Cura, gente, é quando a gente tá bem e não tá tomando remédio, quando a gente tá feliz, a gente tá com vitalidade, nosso corpo está vivo e funcionando bem, tá? Então vamos pensar nisso, que é super importante, ok? Então, gente, a doença autoimune normalmente é um reflexo de uma síndrome do intestino permeável, tá? Então, se você está se perguntando aí se você pode estar com o intestino permeável, né? Se você tem esse intestino permeável, se você está com essa inflamação no intestino, a primeira coisa que você vai fazer é acessar os seus sintomas, que a gente vai falar hoje, tá? Para acelerar esse processo e você falar, caramba, tô com esse sintoma e o que eu tenho que fazer para melhorar, tá? Lembrar, gente, uma coisa importante, tá? É muito comum as pessoas, né, que seguem uma alimentação padrão, que às vezes é a alimentação saudável, tá? Terem problemas com a má função do intestino e altos níveis de inflamação. Por quê? Porque a alimentação anti-inflamatória, ela é diferente da alimentação saudável. Muito, assim, praticamente quase todas as minhas alunas que chegam no método, elas se sentem, assim, frustradas porque comem bem, acham que estão comendo saudável, tá? E não resolve o problema. Fala, Adri, eu tô comendo super saudável, só como alimento saudável. E por que eu não tô melhorando? Porque muitas vezes, gente, o que é saudável, ele não é saudável para você naquele momento. Nem tudo que é saudável é bom para você. A gente vai ter uma live falando só disso. Então, vamos entender isso, porque às vezes você tá numa situação em que você tá se alimentando de algumas coisas que não são legais para vocês, mesmo sendo saudáveis, e isso não ajuda a melhorar, tá? Mas vamos lá nos sintomas, gente. Antes da gente falar do sintoma, eu quero que vocês me falem, a pergunta que fica no ar aqui é assim, tem cura, Adri, o síndrome do intestino permeável, né? Tem como eu reverter? Tem como eu fechar esses furinhos, né? E voltar esses furinhos no lugar certo? Tem como eu conseguir reabilitar o meu organismo? Começar a absorver de novo os meus minerais, as minhas vitaminas, os meus antioxidantes e liberar tudo isso que está fazendo parte de mim, que está sendo absorvido pela minha corrente sanguínea? E a resposta, gente, é que tem sim, tá?
Tem sim, existem algumas etapas, que é o que a gente faz no método Comida que Transforma, tá? E tem sim como a gente remover tudo isso, a gente fechar esses furinhos, voltar realmente a funcionar bem, e a consequência disso é o quê? Eliminar os sintomas. Né? Os sintomas é o reflexo de uma inflamação. Então, se a gente não resolver a causa que está lá no intestino, a gente não vai conseguir resolver os nossos sintomas. Ok? Então, vamos lá, galera. Vamos falar, então, sobre algumas causas, tá? Do intestino inflamado. Muitas vezes a gente tem aí uma predisposição genética, tá? Então, a gente tem uma predisposição genética do quê? Da gente achar algum gene, né, que são os nossos ancestrais, mãe e pai, que tem algum problema de coração, que tem algum problema de diabetes, que tem alguma doença autoimune, tá? E a gente tem essa predisposição. Agora, gente, a gente sabe hoje, mais do que nunca, eu não vou entrar nesse detalhe nessa nossa live, porque não é o ponto aqui, a gente vai falar de sintoma, mas assim, hoje já está mais do que claro que existe um outro estudo que fala sobre a epigenética, que é, na verdade, o estudo do comportamento e da nossa vida, né, comportamental e da nossa alimentação. Ela tem muito mais a ver com criar ou não uma doença no nosso organismo, e os nossos genes, né, sim, eles estão lá para nos dar um sinal, mas eles não são responsáveis por nossa doença. Nós não podemos entrar nesse lado de refém. Ai, não tem jeito, né, tudo que eu faço é porque não adianta porque é genético. Não, tá? A gente tá mais do que claro que a epigenética mostra um mundo diferente aí pra gente, tá? Má alimentação, claro, né? A gente se alimentando mal, a gente realmente está trazendo mais problema para o nosso organismo, e está inflamando cada vez mais. O estresse crônico, como eu falei para vocês, se a gente está com estresse também é uma das razões que a gente acaba inflamando essa parede do intestino. Sobrecarga de toxinas, né? Muitas vezes consumo de álcool, consumo de droga, isso também acaba atrapalhando, né? A gente acaba realmente abrindo essa torneirinha aí e vazando mesmo para a corrente sanguínea, coisa que não é para entrar, né? E, muitas vezes, um desequilíbrio bacteriano, né? Quando a gente fala de disbiose, quem já não ouviu falar de disbiose? A disbiose, a gente já fala de sintoma, mas é um dos problemas sérios. É quando as nossas bactérias boas, elas estão em menor quantidade do que as bactérias ruins no nosso intestino. E a gente começa a proliferar essas bactérias nocivas que causam aí, muitas vezes, a permeabilidade no nosso intestino delgado, ok? Eu vou falar agora alguns sintomas, tá, gente? E não é assim, eu tive um sintoma, mas faz tanto tempo, uma vez só. Não, são sintomas que vocês estão percebendo que realmente está presente na vida de vocês e que está incomodando, ok? Vamos lá, gente. Úlcera gástrica. Então, essas gastrites, né, ulcerativas. Se você tem algum tipo de gastrite, com certeza seu intestino está inflamado e você pode resolver isso através da alimentação, ok? Outra coisa, diarreia frequente, tá? Quem tem diarreia frequente aí? Né? E não é assim, Adri, eu tive diarreia porque eu comi um alimento que estava estragado. Não, é pontual. Porque está falando de uma infecção alimentar, né? De uma intoxicação alimentar, e aí você tem uma diarreia. Não estou falando assim, do nada, que não é do nada, mas a sensação que você tem provavelmente é do nada, eu fico com diarreia. E eu fico até com medo de sair na rua, porque nem sei o que eu vou comer. Quando eu como, de repente solta meu intestino. Tá? Então, esse é um sinal muito claro de uma síndrome do intestino permeável que está inflamando seu intestino e realmente você precisa de ajuda. A alimentação pode ajudar você demais nesse aspecto, tá? A síndrome do intestino irritável, né? Falamos disso semana passada, se eu não me engano, né? Sobre a síndrome do intestino irritável, que é o quê? Um conjunto de fatores que trazem uma situação de inflamação no nosso sistema digestório, né? Então, muitas vezes, azia, má digestão, o refluxo, a diarreia misturada com a prisão de ventre, né? Dores abdominais fortes, né? Muitas vezes vômitos, né? Que você tem essa constituição de vários sintomas que é diagnosticado como a síndrome do intestino irritável. Então, isso está diretamente ligada com essa inflamação na parede do intestino delgado, tá? Doenças inflamatórias intestinais, gente. O que é isso? São as doenças que, se você não cuida dos sintomas, você pode ter uma doença. Por exemplo, a colite ulcerativa, típica, tá? E por exemplo, doença de Crohn. São doenças ligadas ao intestino, né? E ao nosso sistema intestinal, que inflama, e que aí sim você vem para uma doença, ok? Isso, na verdade, pode melhorar demais. Então, você aí que tem algum tipo de problema intestinal, inflamatório, né? Como a doença de Crohn, como a colite, como a síndrome do intestino irritável, a alimentação pode ajudar demais para você, né? A alimentação anti-inflamatória, fechando aí a parede do seu intestino, ok? Outra coisa importante, gente, é o crescimento bacteriano do intestino delgado, que chama SIBO.
Eu não sei se vocês já ouviram falar de SIBO, tá? SIBO é um super crescimento, né, como eu falei para vocês, bacteriano no intestino delgado. Vamos explicar isso para vocês entenderem o que é. Não sei se alguém já foi diagnosticada com SIBO. Esses trilhões, bilhões, trilhões de bactérias que a gente sempre fala que tem no nosso organismo, né? Eu até li um livro uma vez que fala que somos todos bactérias, né? Somos mais bactérias do que humanos, porque temos mais bactérias, né, e micro-organismos no nosso organismo do que células propriamente dita. Então, assim, só que esses trilhões de bactérias que são fundamentais para o nosso organismo ficam no intestino grosso, não no intestino delgado, tá? O intestino delgado, que é isso que a gente está falando, que está inflamada a parede, ele serve o quê? Para fazer toda essa limpeza e essa seleção do que é bom para ir para a corrente sanguínea. E o nosso intestino grosso, tá? Que é o nosso cólon, é onde estão todas as nossas bactérias, boas e ruins. É ali que está aquele mundo, aquele universo bacteriano. Só que muitas vezes, o que acontece? Essas bactérias, elas se locomovem para o intestino delgado, tá? E esse intestino delgado, ele começa a ser inflamado, porque existe um supercrescimento de bacteriano no intestino delgado que não pode acontecer. E isso chama SIBO, tá? Existem algumas pesquisas que mostram que muitas vezes as pessoas que têm SIBO, que foram diagnosticadas com SIBO, estão realmente com a síndrome do intestino permeável, que é a inflamação no intestino delgado, ok? Isso é super importante. A doença celíaca, né? Doença celíaca também é um prognóstico, um diagnóstico, né? Que mostra muito essa inflamação na parede do intestino delgado. Então, se você tem uma doença celíaca, né? E você não está conseguindo controlar, né? As chances são que seu intestino está inflamado, seu intestino delgado, você pode realmente ajudar com uma alimentação adequada para você, tá? Outra coisa, gente, câncer. Câncer esofágico, né? Que é do esôfago. Ele também está ligado ao nosso intestino inflamado, né? Imagina, você está, na verdade, inflamando o seu intestino e isso está colaborando para uma possível câncer aí, ok? Então, se você tem alguma coisa esofágica ou até um câncer, ele pode sim estar sendo causado muitas vezes pela inflamação na parede do intestino. Alergias, pessoal. Alergias. Como assim, Dri? Ai, como alguma coisa e fico alérgico. Meu corpo pipoca. Qual que é a diferença, gente, entre alergia e intolerância? Vamos lá. Alergia, ela é uma reação automática quando a gente come alguma coisa. Então, de repente, comi o amendoim. Quando eu comi o amendoim, fechou o meu glote. Muitas vezes as pessoas têm isso, né? Que é um dos mais graves, né? Que tem mais risco. Fecha o glote, fecha a garganta, você não consegue respirar. Muitas vezes pode inchar. Então, incha o olho, incha a mão. Muitas vezes pode coçar, dar coceira. Vermelhidões no rosto. Tudo isso, gente, é alergia a algum alimento. Tá? E ele normalmente acontece rapidamente, automático quando a gente come. E por quê? Lembra que eu falei lá do nosso sistema imunológico? Quando ele vai lá se defender de algum alimento ou de alguma partícula que entrou, ele vai se defender e vai criar anticorpos. E os anticorpos vão causar o quê? Uma intolerância, vão causar uma alergia, aí você fica realmente com aquela predisposição. Tá? Então, alergias alimentares também estão muito diretamente ligadas à síndrome do intestino permeável, tá? Infecções respiratórias, gente. Quem é que tem infecção respiratória aí? Sinusite, renite, asma, enfim, todos os ites da vida relacionados com o nosso sistema respiratório, tá? A síndrome do intestino permeável, né? A inflamação do intestino delgado, ela está diretamente ligada com a manifestação desses sintomas de origem respiratória, tá? Então, eu vejo alunas minhas maravilhosas, né? Tendo aí respostas incríveis de acabou a rinite, minha asma, eu não uso mais a bombinha da asma, sinusite melhorou 100%, tô super bem, não tenho mais aquela rinite, tá tudo bem, né? E se ela aparece, porque assim, eu tenho sinusite, gente, eu vou confessar para vocês, ninguém é super-homem, nem super-mulher, né? E eu realmente, às vezes, quando muda o tempo, agora que tá o inverno, vem umas crises de sinusite, mas eu já sei o que fazer, eu sei o que comer, eu sei o que usar, eu não fico tomando anti-inflamatório toda hora, eu não fico tomando esses remédios de farmácia para melhorar a sinusite, Sinutab, porque assim, não vai resolver, só vai piorar depois, né? A gente sabe o quanto esses remédios, falamos isso de ontem, mas você aprendendo sobre alimentação, você pode realmente ajudar, né? Se você está numa crise. E outra, gente, em momentos normais você vai poder ter mais tranquilidade e parar com todos esses problemas respiratórios, tá? Então, se você tem isso, a alimentação pode te ajudar muito, tá? Condições inflamatórias crônicas, como, por exemplo, gente, dores nas articulações, artrite, artrose e tudo mais, né? Essas dores nas juntas, né? Que você, às vezes, não consegue se movimentar, né?
Dói o quê? Aqui. O que acontece, gente? Quando a gente tem as nossas juntas, nas juntas, a gente tem um colchãozinho, que é feito de colágeno, muitas vezes. E eles são um colchão para poder ajudar a gente a fazer isso, a mexer os nossos joelhos, a mexer o nosso corpo todo, as nossas articulações. Com o tempo, a gente vai perdendo, sim, esse colágeno, tá? Mas, com a inflamação no intestino também, a gente vai o quê? Inflamando esses nossos juntinhas aqui. E o que a inflamação faz? Esse colágeno ele vai começar a sumir mais rápido. E você não vai ter mais esse colchãozinho. E aí, o que acontece quando você tem artrite, né? Artrose, que incha, né? Fica todo tortinho o dedo, às vezes no joelho, às vezes, enfim, nas articulações. O que acontece? Você começa a não ter esse colchão e fica batendo osso com osso. Toda vez que você faz isso, é osso com osso. E aí, inflama, incha e realmente dá essa artrite e artrose. E isso está, gente, diretamente ligado com a inflamação no intestino delgado. Eu tenho alunas que tiveram resultados incríveis, né? Teve uma aluna minha, acho que colombiana, se eu não me engano, a Luz, e ela, no depoimento dela, foi muito legal, porque ela fala, eu não conseguia fazer isso com a mão, eu não conseguia pegar um copo com a mão, eu não conseguia lavar louça. E hoje, ó, eu tô assim, eu consigo me mexer, eu consigo me movimentar, né? Então, assim, é impressionante como a gente realmente sente a diferença quando a gente começa a entender o que é bom pra gente e o que não é, dependendo do nosso sintoma, pra gente poder tirar e resolver na causa, ok? Ó, tem gente falando aí, meu caso é esse, então, gente, tá vendo? Crises respiratórias, dores articulares, tô vendo que a galera aí tá se identificando aí, né, pessoal? Vocês estão se identificando, gente? Estou vendo aqui o pessoal do YouTube, ó, Nomar. Depois eu vou responder algumas perguntinhas, tá, gente? Mas eu tô vendo que muita gente tá perguntando coisas aqui. Eu vou tentar responder no finalzinho algumas coisas. Tá fazendo sentido? Vocês estão se descobrindo em tudo isso? Estão conseguindo entender tudo isso que tá rolando aí para a gente poder ter essa situação aí resolvida, né? Se tá tendo uma luz no fim do túnel para você, me conta aí que é importante para mim saber, tá? Vamos lá. Outro sintoma aqui, galerinha. Vamos lá, ó. Distúrbios de tiroide, tá? Problemas de tiroide, hipotiroidismo, hipertiroidismo, Hashimoto, disfunção hormonal da tiroide, gente. Tudo isso tem a ver com a síndrome do intestino permeável, tá? Quando a parede do intestino está inflamada, a gente manifesta inflamações. As nossas células se inflamam, os nossos hormônios se desequilibram, não é isso? E a gente começa a ter problemas, e muitas vezes um tipo de problema que tem a ver com a nossa tiroide, problema de tiroide, né? Porque a disfunção começa a acontecer, muitas vezes um Hashimoto, que é uma doença autoimune, que o nosso corpo começa o quê? A defender uma glândula, né, que tá ali para ajudar, mas ele não consegue mais entender isso. Então, os problemas de tiroide, eles estão totalmente relacionados, tá? Com a síndrome do intestino permeável, e a alimentação pode ajudar demais quem tem esse tipo de problema, ok? Outro ponto aqui, gente, doenças metabólicas relacionadas com obesidade, tá? Então, assim, gordura no fígado. Quem tem gordura no fígado aí? Me conta. Diabetes tipo 2, tá? Doença cardíaca. Você fala assim, putz, Dri, o que tem a ver isso, meu Deus? Mas doença cardíaca não tem a ver com colesterol, não tem a ver com... Como é que é isso, né? A inflamação no intestino tem a ver com a gordura no fígado, diabetes tipo 2, doença cardíaca. É isso mesmo, gente. Quando a gente começa a comer errado, e imagina que o organismo de vocês agora, se vocês estão me contando aí que vocês têm um monte de, tem um monte de coisa aí, olha, eu tenho isso, tô vendo todo mundo falando, meu Deus, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Tem gente que falando assim, você explica tão bem suas ideias, muito melhor que os médicos. Gente, que bom, né? Que bom que eu tenho essa linguagem fácil para vocês entenderem. Eu fico muito feliz que vocês estão conseguindo me seguir. Eu falo às vezes meio rapidinho, mas que bom que vocês estão conseguindo me seguir. Então, pensa só, você está inflamada, suas células começam a inflamar, né? E você começa a ter situações diferentes de inflamação. Como eu falei, a causa está sempre no mesmo lugar, no nosso intestino delgado que está inflamado. Só que a manifestação desses sintomas, elas variam, que são todos esses sintomas que eu estou falando, e doenças que podem aparecer. Quando a gente fala de fígado com gordura no fígado, é uma disfunção do fígado, que muitas vezes ele foi inflamado e ele não está performando bem. Tá? O diabetes tipo 2, a gente sabe, é o quê? É uma situação do pâncreas que está realmente não conseguindo mais, muitas vezes, produzir a nossa glicose, né, a nossa insulina, para poder reequilibrar o nosso índice glicêmico. Por quê? Porque às vezes a gente consome o quê? Muito açúcar, gente. Açúcar é um dos principais vilões da nossa vida.
né? E outra, para quem não sabe, doença cardíaca, o que entope as veias do coração, o que dá o arteriosclerose, né? Que estão todas as veias do coração entupidinhas, não é a gordura saturada que a gente está acostumado a escutar. Muitas vezes é o açúcar é um dos grandes vilões, açúcar e óbvio, né? Alguns óleos, né? Como os óleos refinados de canola, de soja, depois a gente vai fazer uma outra live falando disso, mas o ponto é, o que a gente acha que não tá? Então, problemas cardíacos, que normalmente tem o quê? Função o quê? De você realmente desequilibrar o seu organismo e inflamar as células do seu corpo. Porque quando a gente está inflamado, gente, a porta está aberta. Imagina a parede do teu intestino, um portão aberto, falando assim, venha! Tudo que é ruim que eu estou absorvendo vai entrar na minha corrente sanguínea, tá tudo certo. Não, né, gente? Não é por aí. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? Por isso que é uma coisa que tem muito a ver com tudo que a gente está falando, beleza? Então, vamos lá. Doenças autoimunes, que a gente já falou um pouquinho, que é o quê? É uma percepção, né? Na verdade, é uma evolução, muitas vezes, dos sintomas inflamatórios, né? Então, a gente está falando de lúpus, esclerose múltipla, diabetes tipo 1, muitas vezes, tá? Hashimoto, e colite ulcerativa, e doença de Crohn, e todas as doenças autoimunes aí, na verdade, é uma conclusão, muitas vezes, né? Um diagnóstico que você tem se você não cuidar do seu intestino delgado, tá? Parkinson, gente. Doença de Parkinson, autismo, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Tudo isso está ligado ao que a gente come e ao nosso desequilíbrio, muitas vezes, das nossas células, que geram, muitas vezes, ansiedade. A ansiedade pode gerar um monte de problema. A gente tem um nível de cortisol que é aumentado demais, a gente acaba não produzindo os nossos níveis de serotonina, né? Vocês sabiam, gente, que 90% da nossa serotonina, que é o neurotransmissor do hormônio da felicidade, né? O neurotransmissor da felicidade, ele é produzido no intestino delgado. Olha que louco isso. E quando a gente inflama o intestino delgado, o que acontece? Olha que doido isso. A gente para de produzir serotonina, que é o nosso hormônio que vai equilibrar nossa felicidade, e a gente começa a produzir os hormônios do cortisol, que é o hormônio do estresse. E a gente começa a gerar, muitas vezes, mudanças de equilíbrio hormonal, depressão, ansiedade, problemas, muitas vezes, neurológicos, como doença de Parkinson, como Alzheimer. Né? E aí você fala assim, nossa, da onde que a Adri tá tirando isso? Gente, assim, uma coisa legal que eu gosto de falar aqui, tá? A Adri não acorda de manhã e resolve falar tudo isso porque ela achou bonito, tá? Tudo que eu tô falando aqui pra vocês tem estudos científicos, tem pesquisas científicas que provam isso. Tem um filme muito legal, falei ontem no nosso aquecimento, vou falar aqui pra vocês, se vocês tiverem um tempinho pra assistir, aproveitar o final de semana, ou enfim, quando vocês puderem, chama A Pílula Mágica, tá? The Magic Pill em inglês, e tá no YouTube, ele tá total, íntegro, né? Na íntegra no YouTube, e tem também, tá com legenda. E fala exatamente dessas doenças, muitas vezes neurológicas, como autismo, como Parkinson, como síndrome do pânico, tudo isso que tem a ver com a nossa mente, né, e com as nossas emoções. A alimentação pode ajudar demais, porque ela vai equilibrar o seu organismo, tá? Então, é bem legal vocês verem esse filme, que eu acho que vai mudar a vida de vocês, é bem transformador, ok? Síndrome da fadiga crônica, gente. A fadiga é uma coisa que está diretamente ligada com a síndrome do intestino permeável, ok? O que é isso? Você dorme 8 horas, às vezes, de sono, você tem um sono restaurador, só que quando você abre o olho de manhã, parece que você não dormiu. É uma fadiga, é uma energia que não está lá. É um desânimo, é uma falta de energia, parece que você não dormiu. Aquela sensação de que você não consegue acordar, não consegue sair da cama, tá, gente? Isso é uma fadiga adrenal, que tem a ver com as nossas glândulas adrenais e que provocam exatamente essa sensação de desânimo, de falta de energia, de cansaço crônico. Então, se você tá sentindo isso, tem a ver com o intestino inflamado, e a alimentação, de novo, gente, pode ajudar vocês, tá? Propensão, gente, a ganho de peso e obesidade, tá? Então, muitas vezes você não come muito e você tá ganhando peso. Ou então você está perdendo peso muito rápido, tá? Essas desestruturas no corpo também pode significar um desequilíbrio, muitas vezes, hormonal, um desequilíbrio metabólico que está direcionado com a inflamação, muitas vezes, da parede do intestino, que está inflamando as células de vocês, ok? Então, gente, isso é super importante vocês entenderem. As condições inflamatórias também da pele, né? Mais um ponto aqui importante que eu queria falar para vocês, né? Então, quando a gente fala de psoríase, acne, né? A gente tá falando de inflamação, sim, que tem origem lá no nosso intestino. Você fala assim, nossa, Adri, como assim? Vocês estão, ó,
cabecinhas, tem um mentor que eu adoro falar, ele fala assim, cabecinhas explodindo, pessoal, ele faz... Cabecinhas explodindo? Coloca as cabecinhas aí, cabecinhas explodindo. Vocês estão com as cabecinhas explodindo aí com tanta informação? Me conta, tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando para vocês? Tá sendo transformador tudo isso que eu tô falando para vocês? E tá sendo legal porque o que vocês estão aprendendo aqui, vocês têm solução. Olha que legal. Porque é ruim quando a gente começa a falar um monte de sintoma e a gente não tem solução para eles, né? Então espero que as cabecinhas, ó, de vocês estejam explodindo de coisas boas aí de conhecimento, que é informação, né? Então, ó, a acne, a psoríase, muitas vezes não, tem muito a ver com essa inflamação, tá? No intestino delgado. Então, super importante a gente poder se ligar com esse tipo de inflamação. Olha lá, cabecinhas explodindo. Muito bem, bom demais. Olha lá, cabecinhas explodindo, ó, bom demais. Questão que cabecinhas explodindo quer dizer que vocês estão realmente entendendo tudo isso e realmente internalizando tudo isso de uma forma gostosa. Que bom que eu tô aqui para poder ajudar, tá? Gente, e aí assim, ó, se você tem alguma condição de pele, tá? E tem alguma condição inflamatória que é relacionada, olha, com psoríase, acne adulta e eczema, muitas vezes, tá? Cremes e medicamentos, gente, com uma lista intermináveis, eles têm muito efeito colateral, né? A gente acha que a gente vai usar e vai ser legal, só que eles são extremamente perigosos. E eles normalmente, gente, são prescritos, muitas vezes, para esses distúrbios de pele, tá? Mas existem evidências claras, tá? De muitas décadas que mostram que isso realmente pode ser a raiz de um problema aí de inflamação no intestino. Então, eu lembro que na época de adolescência, né, um problema de pele, eu lembro que muitos amigos tinham problema de acne e tomava e passava aquele Rakutan, né, e a gente sabe que o Rakutan hoje é infinitamente cheio de problemas e de efeitos colaterais que podem criar doenças aí, inflamar o intestino delgado também, tá? Mudança de humor. Mudança de humor. Quem tem mudança de humor aí? Ai, um dia eu tô bem, um dia eu não tô, um dia eu tô bem, um dia eu não tô, a sensação de que eu tenho que me controlar, nem eu sei me controlar. Gente, mudança de humor tá diretamente ligada a desequilíbrio hormonal, que tá diretamente ligado à inflamação das células, que tá diretamente ligado à inflamação no intestino. Dermatite atópica também, Lilian, também, tá? Então, muito importante, gente. Vocês percebem que tudo tá na causa? Que não adianta vocês ficarem tomando só remédio, porque o remédio vai só cuidar do seu sintoma. Ele não vai ajudar? Então, essa nossa live de aceleradores, né, de hoje, é muito importante para vocês diagnosticarem esses sintomas que eu falei aqui, para vocês realmente começarem a interpretar isso de uma outra forma. E, realmente, gente, parar de achar que não tem solução. Tá? Que não tem solução, porque tem solução. Tá? Olha só, pessoal, outra coisa importante, se você tiver aí, tá? Refluxo, azia, má digestão, inchaço no estômago. Uma das coisas principais que acontece quando a gente está com o intestino inflamado é a gente piorar a nossa condição imunológica, a gente começa a não metabolizar as coisas de uma maneira eficiente, a gente começa a não digerir as coisas de uma forma eficiente. Eu brinco que a gente não é o que a gente não é o que a gente come. A gente é o que a gente metaboliza, a gente é o que a gente digere. O que adianta a gente ficar comendo um monte de coisa cara, às vezes, né? Vocês compram um monte de coisa cara, começa a tomar. Várias alunas chegaram para mim, já falaram, Dri, eu compro orgânico, eu tô tomando aquele monte de vitamina para repor, mas não resolve nada. Não vai resolver. Enquanto você não melhorar a causa do seu problema, que tá lá, ó, lá no intestino, através da alimentação específica, você pode tomar o que for. E muitas vezes você vai lá para o médico, ele vai te dar um monte de suplemento que não vai fazer efeito eficiente para você na hora que você está com muita crise. Então, tem que trabalhar, gente, na causa, tá? Então, todos esses aspectos também gastrointestinais, eles são fundamentais para vocês perceberem. Ó, tem muita gente falando, ó, sinto tudo isso, intestino, refluxo, azia, má digestão. Às vezes, gente, zumbido no ouvido. Quem tem zumbido no ouvido? Ai, será que eu tô com alguma coisa neurológica? Eu tô com um zumbido no ouvido? Não, muitas vezes, o zumbido no ouvido é um sinal de refluxo. E quando você cuida do refluxo, o zumbido no ouvido, ela para. Dor de cabeça, enxaqueca. Diretamente ligado com a síndrome do intestino permeável. Entenderam, gente?
E como é que você faz isso? Aí você fala assim, Dri, tá bom. Você falou tanta coisa aí que eu agora tô cabecinhas explodindo, né, pessoal? Cabecinhas explodindo? Quem está com a cabecinha explodindo aí, me conta. Muito bom. Espero que todos estejam aí pensando e falando assim, ó, eu não quero mais viver isso. Quem quer continuar vivendo isso? Ó, tem gente que tá falando que tem zumbido. Lógico, zumbido está diretamente ligado com refluxo. Se você tem refluxo, Lilian, e você está falando do zumbido, com certeza uma coisa está relacionada com a outra, tá, gente? Então, qual que é a ideia aqui? Né? Eu vou dar agora aqui para vocês um passo a mais para vocês começarem a entender. E, ó, como eu falei para vocês, a live de aquecimento de hoje é um acelerador. Cabecinhas explodindo, todo mundo com as cabecinhas explodindo. Bom demais, bom demais. Ó, já adaptei isso aqui na nossa live. Essa semana vai ser a live das cabecinhas explodindo. Um grande gratidão, né, desse meu mentor, Pedro Superti. Para quem não conhece o Pedro Superti, gente, vale muito a pena seguir ele. Ele é incrível. Ele tem informações incríveis que realmente cabecinhas explodem toda vez que eu escuto ele. Então, aqui também eu estou sentindo que a gente está vivendo um mundo de cabecinhas explodindo. E, Pedro, eu vou seguir aí essa sua inspiração e as cabecinhas aqui da galera também tá explodindo. Eu acho muito legal. Beleza, pessoal? Então, olha só. O que vocês vão fazer? Né? Eu vou agora terminar a nossa live com um pequeno passo que você pode fazer, tá? Para poder começar a se guiar e acelerar esse processo, ok? Primeiro passo é você realmente diagnosticar. Você listar tudo aquilo que eu falei, tá? Pega um papelzinho, coloca todos os pontos aqui, tá? Coloca todos os sintomas que você sentiu que você tem, que eu falei, ou doenças. E você vai começar a se analisar, fazer uma autoanálise, ok? Autoanálise de tudo isso que a gente está colocando aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai começar a entender quais são, tá, os alimentos que eu estou comendo que estão me fazendo mal. Tá? O que eu posso comer se eu tiver a síndrome do intestino irritável? Aliás, do intestino permeável. Primeira pergunta que você vai fazer é observar, né? E o que eu não devo comer, né, quando eu tiver essa síndrome do intestino permeável? Então, se você está enfrentando, gente, qualquer um desses sintomas intestinais, e tá ou não, né, esses sintomas que a gente contou aqui, né, você tem que, na verdade, remover alguns ingredientes, alguns alimentos, tá? E esses alimentos, tá? De uma maneira geral, independente do seu tipo inflamatório, você deveria começar a retirar e, se possível, eliminar durante um tempo. Estou falando de glúten, estou falando de lactose, estou falando de caseína, estou falando de açúcar, estou falando de café. Já tá bom. Esses alimentos, gente, vamos lembrar, a parede está aberta, tá tudo rasgado lá, os seus furinhos estão todos abertos. Você vai comer isso aqui que inflama, tá entrando na sua célula. E tá inflamando o seu organismo. Então, assim, tirar o que tá inflamando é importantíssimo. Claro que você vai entender depois, né? Lá na nossa jornada, você vai entender um pouquinho sobre qual é o tipo inflamatório que você pode estar mais característico no seu organismo, quais são os alimentos específicos para cada tipo inflamatório que você pode tirar e colocar, mas de primeira mão, você tirar esses alimentos que eu acabei de falar para vocês já vai dar uma super ajudada. Agora sim, uma coisa importante, não adianta só tirar. Quem muitas vezes vai no médico e fala assim, tira glúten, tira lactose, pode viver normal. Você sai do médico e fala assim, beleza, vou tirar glúten, lactose, vou comer o quê? O que eu faço para melhorar? Ninguém fala o que tem que pôr, só fala o que tem que tirar. Precisa colocar, tá? Então, uma alimentação curativa, uma alimentação anti-inflamatória que vai curar a parede do intestino, ela vai ter o quê? Caldo de osso. Importantíssimo, gente. Semana que vem a gente vai começar na nossa jornada. Vai ter o desafio do caldo de osso na nossa rede, lá no nosso grupo fechado do Facebook, que a gente vai ter só para os participantes da jornada. Vocês vão poder fazer, mas quem quiser já começar, já começa. Entra aqui no meu Instagram. Para quem está no YouTube, olha, entra no Instagram, pega a receita do caldo de osso, já começa a fazer. O caldo de osso, gente, ele é fundamental para melhorar a nossa imunidade, melhorar o metabolismo e, ó, começar a fechar essas redinhas. Então, pensa só comigo. Primeiro passo, você vai tirar o que faz mal. Segundo passo, você vai inserir o que faz bem. Caldo de osso é imprescindível para você. Né? Então, é importante realmente você... Se você der esse primeiro passo, já vai estar dando um passo incrível para você começar a ver melhoras no seu organismo, tá? Então, galera, era isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham curtido. Essa semana está apenas começando, ainda temos mais 3 dias aí, né? Amanhã a gente fala de outro assunto, eu acho que é um outro
obstáculo, né? Que às vezes você está pensando na sua cabeça, eu não consigo fazer isso por causa de alguma coisa. E esse obstáculo a gente vai quebrar aqui. E pode ser que você esteja sentindo isso, tá? E espero que hoje essa nossa live tenha ajudado você demais a entender o que está passando por aí, tá? Não esqueçam, gente, de olhar para vocês. Olhem para vocês por dentro. Escutem o que o organismo de vocês está sentindo, né? Então, me conta aí se vocês gostaram, se faz sentido. Amanhã, ó, vai ter mais aula. E se vocês, na verdade, conhecem alguém que está sentindo a mesma coisa, que está sofrendo a mesma coisa, que está tomando um monte de remédio e não está resolvendo nada, chama essa pessoa para assistir, compartilha com ela o link, que eu tenho certeza que você vai ajudar mais uma pessoa, você vai ajudar mais uma pessoa a realmente poder estar dentro desse mundo e poder entender que a alimentação pode realmente curar vidas, pode ser transformadora, tá, pessoal?